pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Maristela Marchante e vamos ver o que nós vamos estudar hoje. O nosso objeto de conhecimento da aula 24, efeitos de sentido, detalhamento, figuras de linguagem. Vamos então estudar um pouco mais a respeito de figuras de linguagem. Bora para a nossa aula! Muito bem, nós estamos estudando várias aulas a respeito de figuras de linguagem. Vamos continuar hoje com este assunto. Vamos lá? As figuras de linguagem são recursos expressivos que consistem em fugas discursivas da língua, uma vez que nem sempre uma ideia pode ou precisa ser comunicada literalmente. As figuras de linguagem são recursos expressivos, né? E a criatividade humana, ela permite uma comunicação fluida e que muitas vezes não se adapta à literalidade ou à realidade palpável do mundo. Para que todas as possibilidades sejam alcançadas, as figuras de linguagem abrangem diferentes modalidades. Então, a figura de linguagem é o recurso que o autor, o poeta, o escritor tem para trazer para o leitor, para trazer para o seu interlocutor as emoções que ele está sentindo. Então, ele vai pegar as palavras e dar um novo sentido às palavras. Então, essas palavras vão fugir daquele sentido real, literal, que nós conhecemos do dicionário. Ok? Por que usar figuras de linguagem? Para enriquecer o texto e torná-lo mais envolvente, para transmitir emoções, ideias de forma criativa, para chamar a atenção do leitor ou do ouvinte. Então, o leitor, ele vai se prender, ele vai ser seduzido pelas figuras de linguagem, pela estratégia que o autor usa para expressar sua emoção. As figuras de linguagem podem ser figuras de palavras ou semânticas, figuras de sintaxe ou construção, figuras de pensamento e figuras de som ou harmonia. As figuras de sintaxe ou de construção é a que nós vamos estudar hoje, ok? Elas interferem na estrutura gramatical da frase. Exemplo, elipse, zeugma, hipérbato, temos polissíndeto, assíndeto, anacoluto, pleonasmo e anáfora. Então vamos estudar uma a uma, ok? Vamos começar pela elipse. É uma figura de linguagem classificada como figura de sintaxe ou construção, porque interfere na estrutura sintática dos enunciados. Olha aí, estava falando sobre minha mãe e não sobre a sua. Então você percebe na construção, olha a segunda frase, estava falando sobre a sua mãe e não sobre... Estava falando sobre a minha mãe e não sobre a sua mãe. Então, você percebe que foi omitida uma palavra aí, né? Vamos ver mais exemplo. Tomara que você me entenda. Tomara que você me entenda. Mas, lá na primeira frase, tomara você me entenda. Foi suprimido aí uma palavra, né? Uma palavra. A palavra aí, a preposição que, né? E na sala, apenas 2 alunos. Na sala, apenas 2 alunos. Então, você percebe que há elipse. A elipse, ela vai suprimir palavras. Vamos ver mais exemplos. Temos elipse do sujeito. Comi no restaurante da minha avó na semana passada. Então, nós costumamos falar assim, né? Do sujeito oculto, nós usamos muito, comi, falei, andei, mas, na verdade, está faltando aí o pronome. Eu comi no restaurante da minha avó na semana passada. Então, aí é uma elipse de sujeito, né?
Também tem elipse de verbo. Vai omitir o verbo, olha aí. A cidade parecia mais alegre. As pessoas mais felizes. Muito romântico, é muito literário, né? Olha aí. A cidade parecia mais alegre, as pessoas pareciam mais felizes. Então você percebe a omissão do verbo. Isto é uma elipse. Vamos ver mais um exemplo. Elipse do substantivo. Fui à casa do meu amigo, mas ele não veio à minha. Fui à casa do meu amigo, mas ele não veio à minha casa. Então, foi omitido aí o substantivo casa. Geralmente nós falamos assim, fui à casa do meu amigo, mas ele não veio à minha. Então, elipse de substantivo. Elipse de preposição. Aquele dia não descansei. Aquele dia não descansei. Na verdade, seria naquele dia, porque na palavra aí, naquele, eu tenho aí contraído a preposição e uma palavra que define, né? Eu tenho aquele é um pronome demonstrativo. Então, ali ficou junto o pronome demonstrativo e a preposição, que foi omitida na oração anterior. Aquele dia não descansei, quando na verdade seria em aquele dia, que contraído fica naquele dia. Não descansei, elipse de preposição. Mas também, pessoal, pode acontecer a elipse de uma oração inteira. Vamos ver como acontece isso? Olha aí. Perguntei quando viria. Ele disse que não sabia. Na nossa linguagem coloquial é muito comum, né? Perguntei quando viria, ele disse que não sabia. Agora, colocando a oração, completando o sentido dessa oração, seria: ele disse que não sabia quando viria. Certo? É uma elipse, aí suprimiu uma oração inteira. Quando viria é uma oração. Elipse de conjunção, vamos ver? E espero tenha sido simpática com os convidados. E espero tenha sido simpática com os convidados. Agora, colocando correto, seria: espero que tenha sido simpática com os convidados. Então, foi feita uma omissão aí, uma supressão da conjunção que, aí no caso, certo? Então, a elipse tem todas essas situações que podem acontecer. Vai suprimir palavras de diversas classes gramaticais e a fala fica mais rápida, mas é entendido do mesmo jeito, da mesma forma, a comunicação sem problema, tá bom? E agora vamos ver a próxima figura de linguagem, que é zeugma. O que vem a ser zeugma? É uma figura de linguagem usada para omitir termos na oração com o intuito de evitar a repetição desnecessária de alguns termos. É classificada como uma figura de sintaxe ou de construção, porque ela interfere na construção sintática das frases. Vamos ver então o zeugma na literatura. Partituras, notas, áudio. O meu pai era paulista. O meu avô, pernambucano. O meu bisavô, mineiro. Meu tataravô, baiano. Meu maestro, soberano. Foi Antônio Brasileiro. Então, você vai percebendo na construção desses versos, dessa letra de música aí, que há a supressão de palavras aí, para não haver repetição. Meu pai era paulista, eu não vou. Meu pai era paulista, meu avô era pernambucano, meu bisavô era mineiro, meu tataravô era baiano. Então, para suprimir, para ficar melhor fluência aí, foi feita aí a supressão de alguns termos para não haver repetição. Isso é zeugma. Vamos ver a diferença entre zeugma e elipse. Qual é a diferença entre zeugma e elipse? A elipse, tal qual
O zeugma, tal qual a elipse, é uma figura de sintaxe. A diferença entre uma e a outra é, ela é considerada um tipo de elipse. O zeugma é considerado um tipo de elipse. Vamos ver em que sentido. A diferença entre zeugma e elipse é a forma como os termos omitidos são identificados. Bora ver. Na zeugma, o termo omitido na frase já foi expresso anteriormente. Zeugma vai omitir algo, alguma palavra que já foi dita anteriormente, certo? Enquanto a elipse vai omitir termos que são identificados pelo contexto, mas não foi dito anteriormente, não foi citado anteriormente, ok? Então, continuando, vamos ver o exemplo. Joaquim comprou 2 calças, eu uma. Omissão do verbo. Então, Joaquim comprou 2 calças, eu comprei uma, seria, né? Exemplo de elipse. Ficamos ansiosos com o resultado. Ficamos ansiosos. Então, omitiu aí o sujeito, o substantivo aí nós, mas ele não foi mencionado em nenhum momento. Então, essa é a diferença entre zeugma e elipse, tá bom? Continuando, quando zeugma é empregada, o uso da vírgula, do ponto e vírgula ou do ponto final é obrigatório. Veja o exemplo. Eu prefiro doces, ele, salgados. Suprimiu aí uma palavra, suprimiu um verbo, tá? Continuando. Uma loja tem 10 livros disponíveis, a outra, 1. Então, suprimindo o verbo aí, né? Continuando, isso é elipse. Eles escolheram a praia, eles, montanha. Supressão aí, elipse de verbo. Certo? Essa é a diferença entre zeugma e elipse. Polissíndeto é a figura de sintaxe caracterizada pela repetição de conectivos coordenativos, geralmente a conjunção e. Essa figura de sintaxe é muito utilizada como recurso estilístico, sobretudo nos textos poéticos e musicais. Esse uso repetitivo das conjunções dá uma ideia de acréscimo, sucessão, continuidade, oferecendo mais expressividade ao texto. Bora ver o exemplo. Polissíndeto nada mais é do que muitas vírgulas, tá, pessoal? Ou você come ou você fala. Os dois juntos não dá. Ele chegou e sentou e conversou e riu e partiu. Perceberam que nós temos aí excesso de conjunção? Melhor dizendo, conjunção. É o excesso de conjunção, tá? Polissíndeto. E chora, e ri, e canta, e dança, e vive intensamente. Ok? Então você percebe que há um excesso de conjunção, geralmente a conjunção e, para dar mais expressividade e deixar o texto mais fluente, né? Polissíndeto na música e na poesia. Clara como a luz do sol, clareia luminosa nessa escuridão. Bela como a luz da lua, estrela do oriente nesses mares do sul. É a música de Lulu Santos. Clareia azul no céu, na paisagem. Será magia? Miragem? Milagre? Será mistério? Prateando horizontes, brilham os rios, fontes. Numa cascata de luz, no espelho dessas águas, vejo a face luminosa do amor. As ondas vão e vêm, e vão e são como o tempo. Perceberam aí? Que tem várias conjunções e, né? Para dar essa musicalidade no texto, ok? Isso é polissíndeto, várias conjunções. Anáfora é a próxima figura de linguagem que nós vamos ver. É a repetição de palavras para dar ainda mais ênfase no que está sendo dito. As repetições acontecem sucessivamente no começo das orações, períodos ou versos. São repetitivas, mas podem deixar o sentido mais
expressivos. Exemplo: esperei crescer, esperei me formar, esperei ganhar dinheiro e acabei nunca vivendo. Então, a repetição da palavra esperei, do verbo esperei no início dos versos, vai caracterizar a figura de linguagem anáfora. A palavra esperei foi repetida várias vezes, mesmo sem precisar estar ali. E o uso constante reforça a ideia de que a pessoa ficou aguardando por muito tempo, deixando o significado ainda mais profundo do que se não houvesse as repetições. Esperei crescer, me formar, ganhar dinheiro e acabei nunca vivendo, né? Nunca vivi. Ok? Vamos ver um exemplo. Se você sair, se você ficar, se você quiser esperar, se você qualquer coisa, eu estarei aqui sempre para você. Então você percebe, se você, se você, se você. Sempre no início dos versos, vai caracterizar a figura de linguagem anáfora. Vamos ver um exemplo, então, numa música uma música antiga já, vamos ver, José. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, que ama e protesta? E agora, José? De Carlos Drummond de Andrade. Então, é repetido. E agora? E agora? Então, anáfora. Vamos ver a diferença entre anáfora e polissíndeto. Vamos ver? A diferença é, a anáfora é uma figura de sintaxe que também se relaciona com repetição. O que a difere do polissíndeto é que a anáfora repete palavras em uma ou mais frases. Exemplo: é preciso casar João, é preciso suportar Antônio, é preciso odiar Melquíades, é preciso substituir todos nós. Então, anáfora, certo? Então, é a repetição de palavras. E polissíndeto é a repetição da palavra e, que é uma conjunção diferente, tá? No meio das frases, no meio dos versos. E continuando, nós temos o assíndeto. Se polissíndeto são muitas conjunções, assíndeto é a falta de conjunção, é a ausência de conjunção. É uma figura de linguagem que se caracteriza pela ausência de conjunção coordenativa para unir as frases ou partes delas. A sua função é separar ideias e, desse modo, oferecer-lhe mais expressividade. O assíndeto é classificado como uma figura de sintaxe ou de construção, porque ele interfere na construção sintática das frases. Vamos ver exemplo. Vim, vi, venci. É antiga e muito famosa essa frase, tá? De Júlio César. Nesta frase não foi utilizada a conjunção e. Vim, vi e venci. Na verdade, ele colocou vim, vi, venci. Não sopra o vento, não gemem as vagas, não murmuram os rios. Ele chegou, sentou, conversou, riu, partiu. Então, a ausência de conjunção. Então, nessas construções, vai ter apenas vírgula, nunca vai aparecer conjunção. Por isso, chama-se assíndeto. Vamos ver, então, na música e na literatura, a presença do assíndeto. A tua raça de aventura quis ter a terra, o céu, o mar. A minha, há uma delícia obscura em não querer, em não ganhar. A tua raça quer partir, guerrear, sofrer, vencer, voltar. Então, vocês percebem como dá mais expressividade no texto? Chama mais atenção, o leitor prende mais a atenção quando percebe essas construções diferentes, né? Continuando. A minha não quer ir nem vir, a minha raça quer passar. É um texto de Cecília Meirelles. Vamos ver a diferença entre assíndeto e polissíndeto.
Lembra que eu falei? Assíndeto, ausência de conjunção. E polissíndeto é excesso de conjunção. Vamos ver? Ao contrário do assíndeto, o polissíndeto é uma figura de linguagem caracterizada pela repetição de conjunção coordenativa. Exemplo de assíndeto. Maria correu, pegou o ônibus, foi para o trabalho. Exemplo de polissíndeto. Maria correu e pegou o ônibus e foi para o trabalho. Ok? Agora vamos ver uma próxima figura de linguagem, que é pleonasmo. Pleonasmo é a figura de linguagem que consiste em usar palavras redundantes para reforçar a comunicação de forma expressiva e com bom gosto. Também chamado de pleonasmo literário. Marca bem esse nome, pessoal. Pleonasmo literário, ok? Ele é utilizado intencionalmente como recurso estilístico para reforçar o discurso de seu enunciador. Vamos ver um exemplo. Morrerás morte vil na mão de um forte. Morrerás morte. Chovia uma triste chuva de resignação. A mim me parece que isso está errado. Parece-me que isso está errado. Chorei um choro de alívio. Percebem que há redundância, mas de forma a dar mais ênfase naquilo que o poeta quer dizer. E isto é um pleonasmo literário, ok? Vamos ver então na literatura. Soneto da felicidade. De tudo meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais o meu pensamento. Quero vivê-lo a cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Perceberam que lá tem um pleonasmo? Então, chorar meu choro, né? Rir meu canto, cantar meu canto, rir meu riso. Então, você percebe pleonasmo literário. Por que eu disse para vocês observarem bem a questão do pleonasmo literário? Por quê? Porque existe o pleonasmo vicioso. Pleonasmo literário é um, que é para dar mais ênfase naquilo que o poeta quer te dizer. O pleonasmo vicioso é outro, vamos ver? O pleonasmo é muito utilizado mesmo sem que a gente perceba. Na mesma oração, ele utiliza mais de uma palavra ou expressão que acabam significando a mesma coisa e deixa a frase redundante. Bora ver exemplo. Descer para baixo. O verbo descer já denota mover para cima ou para baixo, declinar. Entrar para dentro. O verbo entrar já indica passar para dentro. Sair para fora. O verbo sair é sempre passar de dentro para fora, afastar-se. Então você percebe que o pleonasmo vicioso são esses vícios que nós temos de repetir palavras que não pode, né? No dia a dia. Encarar de frente. Se eu estou encarando, já é de frente, eu não preciso dizer que é de frente, né? Significa olhar de frente, de cara, ou seja, quando encaramos, já estamos nos posicionados face a face, ok? Então, pleonasmo literário é a repetição, essa repetição é intencional para dar mais ênfase naquela palavra, naquele sentimento, naquela expressão que o poeta quer passar, quer transmitir para o seu leitor. Já o pleonasmo vicioso é o que nós costumamos, sai para fora, eu vou entrar para dentro, eu vou subir para cima, vou descer para baixo. E isto é vício e é errado na norma culta da língua, ok? Não use, tá bom?
Agora temos uma outra também, a silepse. Vamos ver? É uma figura de linguagem que está na categoria de figura de sintaxe ou de construção. Isso porque ela está intimamente relacionada com a construção sintática das frases. A silepse é empregada mediante a concordância da ideia e não do termo utilizado na frase. Desta forma, ela não obedece às regras de concordância gramatical, e sim por meio de uma concordância ideológica. Dependendo do campo gramatical, ela atua. A silepse pode ser de gênero, de número, de pessoa. Vamos ver o exemplo de silepse de gênero. Quando há discordância entre os gêneros feminino e masculino. Silepse de número, quando há discordância entre o singular e o plural. E a silepse de pessoa, quando há discordância entre o sujeito, que aparece na terceira pessoa, e o verbo que surge na primeira pessoa do plural. Vamos ver os exemplos. Vivemos na bonita e agitada São Paulo. Silepse de gênero. Vivemos na bonita e agitada cidade de São Paulo, tá? A maioria dos clientes ficaram insatisfeitas com o produto. Olha aí, silepse de número. A maioria dos clientes ficou insatisfeita, seria dentro da norma culta da língua, né? Mas como é uma figura de linguagem que está sendo usada numa obra literária, então tem aí, a maioria dos clientes ficaram, tá? E outro exemplo, todos terminamos os exercícios. Silepse de pessoa, porque todos pedem um tipo de verbo, uma flexão verbal, e o verbo está flexionado diferente, olha lá. Nesse caso, a concordância com nós, em vez de eles, todos terminaram os exercícios, seria a forma correta de se colocar, de se flexionar esse verbo, ok? Então, como que isso é possível? Dentro da literatura, tudo é possível. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, a licença poética. A licença poética nos dá a licença de fazer várias coisas que fogem da norma culta da língua, que fogem do entendimento comum do ser humano, do senso comum. Então, dentro da literatura é possível haver várias construções de frases, de versos que vão fugir da norma culta. Por quê? Porque há uma intencionalidade. A intencionalidade do autor, do poeta, do escritor é seduzir o leitor, o interlocutor. Ele quer seduzir, ele quer trazer, levar para o seu interlocutor, para o seu leitor, toda a emoção que ele está sentindo no momento que ele está criando aquela obra de arte, aquele texto, aquela música, aquele poema, aquele romance. Então, ele tem uma necessidade de transmitir para o seu público aquilo que ele está sentindo. Então, ele vai lançar mão de figuras de linguagem, todas essas que nós temos estudado em todas essas aulas anteriores e hoje. Então, a figura de linguagem é uma fuga, realmente é uma fuga literal da norma culta da língua, porque nós não vamos nos preocupar com essa norma culta da língua no momento de criar. Não sei se alguém de vocês já teve a ideia de fazer um poema que, para rimar, eu tenho que trabalhar as palavras e encontrar uma palavra que rime com aquela palavra que eu estou tendo ali, que expressa a minha emoção. Então, eu vou em busca de uma palavra e muitas vezes eu preciso trazer essa palavra e modificá-la. Ou então, modificar a construção da minha frase ou do meu verso, para que haja a harmonia e a musicalidade necessária que eu estou buscando para transmitir a minha emoção. Então, é dessa forma que acontece. Figuras de linguagem nada mais é do que ferramenta na mão de um poeta, para fazer com que seu texto seja muito emocionante. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima!